Conrado, eu quero saber o seguinte. Não, eu quero um tema que é sobre os homens fracos. Era isso. Por que que os homens estão agindo dessa maneira? A que ponto chegamos nós que já exploramos planetas, vencemos guerras, desentupimos esgoto, matamos barata, abrimos lata de palmito, sem demonstrar nenhuma fraqueza para abrir uma lata de palmito. O que mais que nós fizemos? Cruzamos oceanos, não é? Descobrimos coisas fantásticas na ciência. Fomos à Lua, fomos a Marte, mandamos a Marte. Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o homem? Tu sabes, tem um ditado oriental que diz o seguinte, né? Que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. E esses homens fracos vão criar tempos difíceis novamente. O que a gente tem visto aí, como tu mesmo falaste, dessas grandes vantagens humanas, de exploração, de domínio, de ousadia, de encontrar novos planetas, novos continentes, isso fazia parte dos homens fortes. E vale a pena a gente deixar claro para as pessoas, quando a gente fala aqui de homens fortes, a gente está falando da humanidade como um todo, né? Homens e mulheres fortes também. E nesse aspecto, a gente tem, e aqui quando eu falo também, não estou falando de classe social, não estou falando de raça, nada disso. Estou falando de funções sociais. Estamos falando de humanidade. De humanidade, mas assim, ó, dentro das funções sociais, por exemplo, dentro dos repórteres, tem as pessoas que são mais qualificadas e as pessoas que não têm qualificação alguma. Dentro dos grupos dos professores, tem os mais qualificados, os mais especialistas, os mais dedicados e aqueles que não têm qualificação nenhuma. Então existe uma elite. Tem um filósofo chamado Ortega y Gasset que ele dividiu as pessoas em quem eram os mais qualificados e os menos qualificados, que ele chamava de massa. O grande problema que a gente teve, Emílio, que foi o seguinte, ó, os tempos duros faziam o quê? Que essa massa, essas pessoas menos qualificadas, não prosperassem, morressem, não conseguissem se alimentar direito. Então sempre sobreviveram esses grandes homens, né? As pessoas que eram mais ousadas, as pessoas que tinham mais qualificações, mais preparadas, e elas acabaram tornando os tempos mais fáceis. Quando eu falo aqui de tempos mais fáceis, é tempo sem negatividade. Tempo onde as pessoas não têm que encarar os problemas, as pessoas não têm que encarar vicissitudes. E aí essas pessoas que acabaram sobrevivendo, Emílio, esses homens, vamos dizer, os homens fracos, as mulheres fracas, acabaram tendo mais acesso ao estamento burocrático. Porque a pessoa que é mais qualificada, mais preparada, ela busca a luta pela sua autonomia, a luta pela sua liberdade, ela quer crescer, ela quer empreender, ela quer desenvolver um foguete que vai para outro planeta, ela quer desenvolver uma embarcação, uma nova fórmula química e assim sucessivamente. Bueno, então essas pessoas que eram os menos qualificados acabaram chegando aonde? No estamento burocrático, trabalhando para o Estado, onde eles têm um rendimento com certeza, eles não correm tantos riscos, eles têm mais a segurança que vão sobreviver, e assim essas pessoas acabaram tomando parte do poder. Então essas pessoas que não tinham qualificação alguma, até mesmo para gerir suas próprias vidas, agora elas têm acesso ao poder para gerir a tua vida, para gerir a minha vida, gerir a vida de todos nós. É por isso que a burocracia é tão ineficiente em todas as partes do mundo, porque ela é dominada por pessoas, por mais que estejam preparados, com qualificações, eles não são tão preparados, nem têm tantas qualificações quanto teriam a elite. Quando a gente fala elite aqui, Emílio, a gente está falando dessa capacidade do ser humano, no momento de terror, no momento de pânico, no momento de ameaça, encontrar a melhor solução para a sua sobrevivência e a sua capacidade também de trazer as pessoas consigo, né? De conseguir cooptar as outras pessoas para encontrar a melhor saída de modo que todo mundo sobreviva. Então esse é o primeiro ponto, ou melhor, começaram a surgir pessoas mais fracas no mundo. Daí uma segunda pergunta que tu pode me fazer é o seguinte, tá, Conrado, mas o que foi que aconteceu com os homens fortes? Os homens fortes que a gente tinha até então eram pessoas que dominavam todas as áreas. Castrados. Olha só aqui na nossa bancada, aqui as pessoas conhecem de todos os assuntos, entendem um pouco de economia, de política, tinham um conhecimento mais geral. Quando a gente chega na fase da modernidade, o cientificismo começa a tomar muita conta. E as pessoas começam a ficar, essas pessoas estudiosos, né, pesquisadores, começam a pesquisar coisas cada vez mais específicas, né? O joelho esquerdo do tamanduá-bandeira, a rótula do metatarso do pé direito do Pelé. Então, os caras ficam tão entendendo... Especialistas.
especialista numa área tão pequena e começam a ter essa prepotência, arrogância do saber, afinal eles são pós-doutores, doutores em alguma coisa, que acham que esse mesmo conhecimento que eles têm numa área, eles podem aplicar nas outras áreas do conhecimento. E a gente começa a ter outro problema, que são esse super-homem agora, esse cara que era o mais cientista, o mais apropriado, o mais qualificado, ele já não conhece todas as outras áreas e quer apitar nas outras áreas. E aí a gente vê aí pessoas que não têm tanto conhecimento geral, né, querendo falar de economia, querendo falar de paz mundial, querendo falar de cotas e assim sucessivamente. Essas pessoas já não aceitam mais que as pessoas tenham conhecimento geral, cada vez maior, tenham, por mais que não seja tão específico o conhecimento, que elas tenham uma visão maior para achar soluções melhores para o mundo. Então esse é um grande drama que a gente acaba vivendo aí, onde os homens fracos tomaram cada vez mais conta do poder do estamento burocrático e aqueles homens que deveriam ser os fortes, ter o conhecimento de todas as áreas do conhecimento, né? Da Naturwissenschaften, as ciências da natureza, quanto da Geisteswissenschaften, as ciências do espírito, as ciências humanas, eles acabam estudando apenas uma areazinha, acabam não se dedicando às outras áreas, e aí a gente ficou aí à mercê de pseudos intelectuais que tomam para si essa responsabilidade de jogar o mundo adiante aí, tomam por si essa ideia que são escolhidos por Deus, né? Para conseguir dar soluções a todo mundo. E se a gente for pensar nisso aí também, desculpa só me alongar tanto, foram os intelectuais exatamente que uniram as nações, né? Olha só, a nação, o povo ocidental, ele é unido porque na figura de Jesus Cristo, que era um grande filósofo, o povo oriental na figura do Buda, que era um grande filósofo, o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, eles uniram as pequenas tribos de humanos em grandes nações. Hoje em dia é diferente. Esses intelectuais tentando achar respostas para paz mundial, para o meio ambiente, para a guerra no Oriente Médio, acabam criando teorias das suas cabeças, nenhuma delas vinculada a esse conhecimento sistemático necessário, e a partir disso eles acabam dividindo as pessoas cada vez mais em minorias, em grupos étnicos, em pseudos grupos coletivistas, e por aí a gente acaba chegando num mundo onde os homens estão cada vez mais fracos, e os homens que eram para ser fortes acabaram sendo desvirtuados para estudar cada vez menos, conhecer cada vez menos, e já não podem ter uma visão geral, e assim não conseguem propor as melhores respostas à sociedade. Meu, que aula! Você viu? Você viu, Zuzu? Uma bela Te convenceu, aula. né? Não me convenceu.